E hoje eu vou falar sobre as 3 crenças que impedem você de chegar lá. Se você não me conhece, seja muito bem-vinda. Eu sou Suelen Cernadas, eu sou psicóloga, sexóloga. E eu tenho mais de 16 anos de experiência aí enquanto terapeuta de casal, individual. Então eu ajudo mulheres a ter orgasmo em todas as relações. Então é um prazer estar aqui de novo. Normalmente eu faço as lives às terças e quintas, às 9h30. Só que nessas 2 semanas a gente vai se ver todos os dias aqui às 9h30. Eu espero você aqui comigo junto. E na semana lá do dia 16 ao dia 20, tá? Então vamos lá, hoje eu vou falar sobre essas crenças, né? E por que eu quis falar sobre isso? Porque eu vejo no consultório, nos atendimentos, né, nas alunas que chegam até mim, né, por conta lá do meu método Prazer a 2, eu vejo o quanto que existem crenças que acabam bloqueando, que acabam impedindo, que acabam limitando ela de chegar ao orgasmo. Né? E o que são essas crenças? Essas crenças são aqueles pensamentos em que você acredita, de repente você ouviu ao longo dos anos, né? Durante muitos e muitos anos a mesma frase ou a mesma situação, e aí você começa a acreditar que você é incapaz, que você não consegue mesmo, que você não é bonita, que você não é sensual, que você não consegue dar prazer, que você não consegue receber prazer. E um monte de coisa vai colocando caraminholas na sua cabeça. Esses pensamentos eles vão tomando conta da sua vida, no seu dia a dia e tudo. E acaba atrapalhando você com relação à sua sexualidade, né? Eu digo que é a sexualidade feminina, quanto no seu relacionamento. Então, é um tema muito, muito importante que eu vejo, né? Que às vezes a gente quer falar mais diretamente, como chega lá. A gente vai falar sobre isso, tá? Eu vou falar sobre vários temas, como ter o primeiro orgasmo, como conseguir, por exemplo, ter orgasmo a partir de um vibrador e tudo, como aprender a se tocar. Tudo isso eu vou fazer nessa semana de aquecimento aí e lá na semana do orgasmo em todas as relações. Lá então eu vou aprofundar ainda mais tudo isso. Mas eu preciso, enquanto psicóloga, eu preciso dizer da importância de quando você meio que desmistifica, desbloqueia essas crenças que ficam aí dentro de você, o quanto que isso vai te ajudar a você ter mais orgasmo, a você ter mais prazer na sua relação sexual, mais prazer na sua vida como um todo. Então esse é o meu grande objetivo, de você entender a questão das crenças que podem estar atrapalhando aí você de chegar lá. Né? Então, quando eu falo a respeito desses pensamentos, né, que você acredita como verdade, porque imagina, alguma coisa que alguém falou durante muitos anos, você acaba tomando como verdade. E aquilo ali, muitas das vezes, é muito difícil de você acreditar que não seja, né? Porque aquilo ali realmente se torna uma verdade. Então é algo que você acredita. Então o meu objetivo aqui é fazer com que você entenda que, caramba, eu tô tendo isso. É você se dar conta dessas crenças. Muito boa noite, que bom que podem chegar, sejam bem-vindos. E se você tiver qualquer dúvida, é só você escrever aqui, eu não falo o nome de ninguém. O meu objetivo aqui é esclarecer, é ajudar e não expor ninguém, beleza? Então vamos lá, as pessoas confundem muito o que significa isso, né? A questão das crenças. Sim, elas confundem porque elas acham que é tipo síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. E as pessoas acham que não eu sou assim, não tem jeito, não tenho que mudar, eu não posso mudar, sabe? E ficam numa rigidez, ficam numa coisa muito dura e acham que realmente não podem. Então, quando você começa a ampliar um pouco mais o seu conhecimento, né? Eu falo muito de autoconhecimento aqui. Quando você começa a entender a importância de você se conhecer, né? De você poder aí desmistificar tudo. Caramba, isso realmente, eu sempre falo isso. Isso tem a ver comigo mesmo? Ou isso é do outro? Ou isso não é meu? Né? Porque quando
Tá sem som? Ah, tá sem som. Que maravilha. Obrigada por você me avisar. Ai, peraí, gente, porque no YouTube realmente o microfone... Vê se agora vai funcionar. Não, acho que ainda não. Calma aí. Ai, que alegria. Desculpa, gente, acontece nas melhores famílias. Agora você me diz se tá funcionando, porque eu botei aqui o microfone. Me diz, por favor. E vocês aqui É porque eu faço a live também direto no meu YouTube, pra eu poder também ter um outro canal lá. Eu espero que agora esteja funcionando. Mas faz parte, né? Acontece nas melhores famílias. Eu esqueci de me dar conta de que estava aqui. Mas vamos lá. Então, as crenças são esses pensamentos que acabam invadindo, né, a sua vida, e o quanto que isso acaba atrapalhando muito você. E o quanto que isso acaba te prejudicando. Então, as pessoas acabam confundindo e achando que isso não tem muito jeito, não tem muito o que fazer, e acha que vai viver a vida assim. Por exemplo, eu já atendi algumas mulheres, por exemplo, que dizem que Suelen, mas eu acho que é normal mesmo não ter orgasmo em todas as relações. Eu tenho de vez em quando e sei lá, eu acho que é assim mesmo. Oi? Não é assim. Entenda, você pode sim ter prazer, você pode sim chegar ao orgasmo em todas as relações. Não precisa ser só uma vez ou outra, né? De vez em nunca. Então, entenda isso, o quanto que isso pode realmente te ajudar. Que bom, então, que aqui voltou no YouTube. O som voltou não, né? Porque nem tinha começado, né? A pessoa aqui louca esqueceu. Mas vamos lá. Qual é o maior benefício? Qual o maior benefício de você eliminar essas crenças? De você meio que dissolver isso dentro de você? É quando você percebe que essas crenças, elas não podem ser maior do que você. E a grande questão é que a maioria dessas crenças, elas têm um peso tão grande na sua vida, você com você mesmo, no seu casamento, e o quanto que isso acaba prejudicando tanto a sua sexualidade quanto o seu relacionamento. E é exatamente isso que faz com que você, às vezes, infelizmente, né, eu já tive alguns casos de mulheres que não conseguiram, né, dar continuidade no casamento ou no relacionamento, porque tinham questões muito rígidas e que chegam pra mim no consultório de tipo, cara, eu não sei mais o que fazer. E aí o primeiro relacionamento acabou terminando mesmo, e aí foi trabalhando e tudo pra justamente ela já chegou, né, já separada do primeiro, e aí o quanto que isso, quando ela entendeu isso no processo terapêutico dela, o quanto que ela, caraca, e aí ela falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Que ela chegou e falou assim, caramba, então eu não precisava ter me separado do meu marido. E aí aquilo, assim, né, emocionou ela e me tocou também, porque infelizmente eu vejo muitos casamentos, muitos relacionamentos chegarem ao fim por conta de bloqueios, por conta de crenças, por conta de pensamentos e questões que vão invadindo a nossa vida, e aquilo se torna algo tão inatingível de se dissolver, de se mexer, que isso acaba realmente atrapalhando muito. Gente, como assim tem um modo fitness ativado? Eu sei lá o que é isso. O que aconteceu? Hoje eu tô só alegria. Eu acho que deve ser... Deixa eu ver se é isso. Pronto, acho que é isso. Então assim, hoje a gente tá, né, é o primeiro dia, por favor, me entendam, né, a gente acabou de vir do Réveillon, que por sinal eu esqueci de desejar um feliz 2023 para todo mundo aqui que tá me assistindo, que Deus abençoe, que vocês tenham muito orgasmo, que vocês tenham muito prazer na vida de vocês, que vocês consigam se conhecer cada vez mais, e você que nunca teve um orgasmo na sua vida, fica comigo nessas sequências de live que eu vou fazer aqui, sabe? Fica comigo na semana do orgasmo em todas as relações, que eu tenho certeza que você
que você vai fazer diferença e eu tenho certeza que você vai ganhar e muito. Acho que era o filtro, agora sumiu. Gente, modo fitness ativado. Maravilhoso, né? Não deixa de ser. Eu acho que o modo fitness aí é pra gente... Vamos ativar, né? O modo do quanto que você... Por exemplo, eu acho que faz sentido aí. Pegando hoje, segunda-feira, primeiro dia útil aí do ano de 2023, o quanto que você ainda tá meio morgadona, o quanto que você tá... eu acho que isso ainda não é pra mim não, sei lá quando. Ou modo fitness ativado de caramba, o que eu preciso fazer, o que precisa acontecer aí na minha vida, né? Então eu acho que isso nada por acaso, então eu já sempre gosto de pegar esses links aí. Então vamos lá. Vou falar da primeira crença, né? A crença 1, eu vou falar de 3 crenças aqui. Existem até mais, mas eu acho que essas são as mais profundas, eu diria isso, tá? E a crença 1 seriam as crenças hereditárias. E o que são essas crenças hereditárias? As crenças hereditárias são aquelas em que você convive no ambiente familiar, né? É a que vai passando de geração em geração. É a avó que diz que não pode... Eu lembro, gente, vocês devem ter ouvido já isso. Tipo, não pode comer manga com leite. Não pode pular na piscina depois de almoçar. Tem umas crenças aí que você ouve e que você nem entende muito. Você simplesmente reproduz e vai dando continuidade. E aí, por exemplo, crenças hereditárias ligadas à sexualidade. Você não pode se tocar porque é feio. Você não pode se tocar porque é sujo. Hoje mesmo eu tava... é porque assim, não era minha filha, né? E eu tava na capoeira com meu filho. E aí o professor chegou e falou... Olha só como... às vezes frases que a gente escuta... Mas ok, era do professor, de repente ela não vai repetir isso... Ela não vai ouvir isso muitas vezes. Mas o professor chegou e falou... Ei, menina, tira essa... Como é que ele falou? Tira essa mão dessa coisa feia aí. Tira essa mão dessa coisa feia. E a coisa feia era a periquitinha dela. E aí, quando ele falou isso, eu falei, calma. Eu falei, fulaninha, não bota a mãozinha aí não. Você quer fazer xixi, que não sei o quê. Aí fui tentando falar de uma forma... Não tira a mão dessa coisa feia aí. Era alguma coisa assim, tá? Ou coisa feia ou coisa suja, eu já não lembro exatamente. E aí, olha que engraçado, eu tô me dando conta disso agora, tá? Eu não tinha linkado ainda não. É exatamente isso, imagina uma mãe falando isso pra sua filha. Tira a mão dessa coisa feia aí. Tira essa mão suja daí. Não pode fazer isso porque é feio, porque é errado, sua mão vai cair. Alguém já ouviu aí algum homem que esteja me ouvindo de que quem faz muito, né, a masturbação... Eu não posso falar muito porque meu filho, nem sei se ele já dormiu ou não. Vai crescer pelo na mão, a mão vai cair, várias crenças que você vai ouvindo ao longo da sua vida. E aí você fala, não, então é melhor eu não fazer isso. Então realmente não dá pra eu fazer isso, porque senão a minha mão vai cair, vai nascer pelo na minha mão. Então isso tudo são crenças que a gente vai ouvindo e que a gente pode ouvir durante anos, né? Ou às vezes pode ser por um forte impacto, né? Algo que impactou muito emocionalmente falando, tipo um trauma, literalmente. Por exemplo, às vezes eu já atendi centenas de casos de mulheres, centenas não, minto, mas dezenas, muitas dezenas de casos de mulheres que foram abusadas na infância e que têm dificuldades de chegar ao orgasmo, têm dificuldades de se permitir ter prazer, porque lá atrás viveram um trauma, viveu alguma questão emocional, psicológica, que acabou traumatizando isso, criou uma crença, enraizou nela ali, que ela não pode sentir prazer, porque sentir prazer é feio, sentir prazer é sujo, sentir prazer vai me causar sentimentos lá daquele momento que ela viveu naquela situação. Então, gente, quando eu falo que às vezes uma frase como essa pessoa falou hoje pra criança, que a gente não se dá conta do quanto que isso pode prejudicar a sexualidade da pessoa quando se torna adulta. Então eu falo isso porque isso é muito relevante, é muito importante de se ser verbalizado, de se ser
esclarecido de uma forma natural, de uma forma leve, tá? Vai passando de geração em geração, e essa história de que, por exemplo, tudo que você faz, nada funciona, porque você não serve pra nada, porque você é isso, você é aquilo. Aí imagina, você escuta isso, e aí você se torna um adulto: eu não sirvo pra nada, eu realmente sou incompetente, eu sou péssima, eu não sirvo pra dar prazer pra ninguém. Eu ter prazer, então, não sei nem o que é isso. E aí você vai colocando, aí o que acontece? Você não sabe por que você tem uma baixa autoestima. Você não sabe por que você tem uma dificuldade de ter prazer, ou uma dificuldade de chegar ao orgasmo. Porque às vezes lá atrás alguma coisa fez com que te bloqueasse, te paralisasse, e você nem se deu conta, tá? Vamos lá, a crença número 2. A crença número 2, eu digo que são as crenças religiosas, né? E eu não vou fazer apologia a nada aqui, até porque eu sou cristã e tudo, e isso pra mim é muito claro na minha vida. Porém, eu vejo muito uma limitação da sexualidade, porque não pode isso, não pode aquilo, é pecado, você vai pro inferno, sei lá o que vai, aí sei lá o que mais de coisas que você pode ouvir. E aí a menina ou o menino, né, o que quer que seja, mas eu falo para mulheres aqui. Então, aí de repente a menina se torna uma mulher. Eu já atendi um casal assim, tá? Os dois casaram virgens, super lindos e maravilhosos, fofíssimos, né? Mas chegaram no consultório para terapia de casal, porque simplesmente ele não sabia o que fazer, ele não dava prazer a ela sentia cosquinha. Quem assiste as minhas lives, eu falei a respeito de cosquinha, o que é cosquinha, e simplesmente ele não sabia nada, não sabia o que fazer, não sabia dar prazer a ela muito menos. E aí foi um trabalho ali de formiguinha para poder explicar, porque, não, mas ele não pode me tocar. Casados, eu não tô falando de namoradinho, porque namoradinho a gente até entende, e eu particularmente acho que o sexo é algo muito, muito íntimo, muito profundo, que não é para ser feito com qualquer pessoa, em qualquer situação. Mas essa sou eu, tá? E eu não acho que tem a ver por ser pecado, por ir pro inferno, porque é errado ou não. É só porque pra mim é uma entrega muito íntima, e eu acredito na importância dessa troca de energia aí. Mas esse casal, muito religioso, né, veio pra sessão que não podia nenhum tocar no outro. Então imagina, a gente foi trabalhando e eu fui, né, desmistificando todas essas crenças aí, para eles entenderem que, aos olhos até da Bíblia, né, que eles liam e tudo, depois conversaram com um pastor, e aí graças a Deus, assim, teve uma sabedoria muito grande, né, da parte de lá, e eles foram conseguindo ter prazer e tudo, e ela conseguiu, ela teve o primeiro orgasmo dela, e o quanto que isso foi, assim, fascinante pra mim, né, porque é algo que pra mim é quase ganhar na loteria, sabe? É quase tipo assim, porra, caraca, que foda, que máximo, sabe? Eu fico muito feliz porque eu sei que é uma sensação muito boa. Eu sei que é um ponto máximo de prazer, que é maravilhoso. E aí, pra mim, me frustra muito ver mulheres, como eu tava falando, né? No Brasil são 55,8 mulheres, segundo a USP, mulheres que não têm orgasmo. Então, assim, é muito grande, mais da metade da população, fazendo uma estatística, né? É que nem o Ibope, eles pegam uma porcentagem e aí fazem lá todos os cálculos que eu não sei fazer. E aí 55,8% das mulheres não tem orgasmo. E aí quando eu vejo um negócio desse, isso me chama atenção, porque assim, é importante sim para a mulher ter prazer, conseguir se tocar, conseguir receber prazer, conseguir se permitir ter essa troca no seu relacionamento. Sim, poder gozar, poder chegar ao orgasmo, poder ter aquele ponto máximo de prazer, liberar todos aqueles hormônios maravilhosos, endorfina, serotonina, ocitocina, sabe? Tudo isso porque é bom demais, e é realmente o período, né, se a gente for pegar o ciclo da resposta sexual humana,
logo após o orgasmo, que é o ponto máximo, tem aquele período de relaxamento, período refratário, que é tipo um... Ai, gente, sério, eu tô nas nuvens, aonde eu tô, sabe? Me deixa aqui que eu quero ficar, quero curtir esse momento. E é isso, e quando eu vejo que milhares de mulheres ainda não conseguem ter isso, cara, eu vou numa missão assim, vambora, porque o meu objetivo é realmente fazer com que todas as mulheres tenham orgasmo nas suas relações. Porque isso é muito saudável, sabe? A gente vai falar aqui em algum momento nas lives da importância, né, dos benefícios de se ter o orgasmo, né? O quanto que é importante, o quanto que ajuda. Então, quando a gente ouve frases ou quando a gente acredita firmemente que não pode porque isso é feio, isso é errado, isso é pecado, isso é A, B ou C, você acaba ficando muito limitado e isso acaba impedindo muito o seu prazer, né? E a crença 3, falando da terceira crença, são as crenças sociais. E o que são essas crenças sociais que acabam impedindo você de chegar ao orgasmo? É aquela história de que a mídia, né, diz que você tem que ter X quilo, você tem que ter X reais, você tem que ter tal homem, você tem que ser assim, assim, assado, e a sociedade vai dizendo pra você, e aí de repente você é acima do peso, ou você tem várias outras questões aí, e isso vai o quê? Vai te bloqueando, porque, por exemplo, se eu tô acima do meu peso, mas isso é algo que não me incomoda, gente, é isso que eu falo. Eu já atendi algumas mulheres que eram acima do peso, mas elas estavam super felizes com o corpo dela, com a sexualidade dela, no casamento delas. E aí, desculpa a palavra, mas foda-se a sociedade. Foda-se a mídia. Porra, ela tava bem, mas olha que bizarro, meu Deus. E muitas das vezes ela ainda vinha numa coisa de... Mas, tipo, será que eu não tô errada? Será que é mesmo pra eu ficar, tipo, tranquilona? Porque, assim... Às vezes eu meio que dou uma balançada. E aí você começa, né, essas mulheres lindas e maravilhosas, e o meu marido, ele ele só viu um aplicativo, e aí ele fez um negócio lá comigo, que ele falou assim, Suelen, quando você vê uma mulher linda e maravilhosa, numa foto, num vídeo, alguma coisa... a probabilidade daquilo ali ter algum Photoshop, ter alguma coisa, é muito grande. Então, às vezes, o quanto que as mulheres ficam se iludindo, achando que, caraca, mas eu não tenho o corpo da fulana de tal, mas eu não tenho, eu tenho celulite, eu tenho estria, eu tenho peito assim, peito assado. Cara, e aí, nessa hora que eu falo com relação à sua autoestima, se tem algo que você pode fazer por você, faça. Comece hoje, tipo o modo fitness ativado. É isso, modo fitness ativado. Sabe? Se tem algo que hoje me impede, por exemplo, eu comia como se não houvesse amanhã. Desde o início de dezembro, eu fiz umas 3 semanas aí de um detox, feliz da vida. Fui para São Paulo para um curso com o Fábio. E aí começou preparativos pré-aniversário, aí toma vinho daqui, come isso, come aquilo. Aí depois viajamos pro navio, uma semana comendo e bebendo que só alegria. Aí aquela história, aí voltei na segunda-feira toda feliz, mas aí 5 dias depois já era o Natal. Caramba, aí foi difícil, eu tentei 3 dias, aí no quarto já comi rabanada, aí eu falei, cara, relaxa, agora só em janeiro. E me permiti. Hoje... eu falei, eu não vou extrapolar. Então hoje eu fui à praia, feliz da vida. Eu só tomei um mate sem açúcar. Teve lá petisquinho, né, que o meu marido pediu. Não encostei. Almocei bonitinho. Depois lanchei. O que eu lanchei? Lanchei melão? Já nem lembro mais o que eu lanchei. Mas lanchei melão e abacaxi. E agora jantei. Pronto. Mas por quê? Porque eu sei que isso é importante para minha saúde. Eu quero me desintoxicar, fazer um detox de tantas coisas aí. Meu estômago hoje tava gritando de tantas rabanadas que eu comi aí.
Entendeu? Então, assim, se tem algo que hoje é possível de você mexer, vai lá e mexe, vai lá e age, vai lá e faz. Não fica esperando o A, B ou C, não. Ou então, se você fica com essa crença de que, ai, mas poxa vida, eu só vou conseguir prazer se eu emagrecer, eu só vou ter orgasmo se eu perder 20 quilos, 15 quilos. Quem te falou isso? Pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver. Mas a sociedade, muitas das vezes, pode colocar essa informação na sua cabeça e você acredita nisso como uma verdade. Como algumas clientes minhas já falaram sobre isso. Poucas, mas assim, poucas de contar no dedo dessa mãozinha aqui. As que, tipo, super bem resolvidas e não tinha questão nenhuma de ser acima do peso. E falava mesmo, não, eu tô muito bem, eu me sinto gostosa, eu me sinto sexy, eu me sinto atraente. E, gente, eu acho isso a coisa mais linda do mundo. E a grande maioria, ai, não, mas é que eu tenho que perder isso, porque eu não me sinto, eu não sou bonita, eu não sou sexy, eu não sou não sei o que. Mas não tem só a ver com o seu físico. Tem a ver, com o seu pensamento, que você gera de pensamento. Porque com o que você gera de pensamento, com o que você cria de pensamento, com o que de repente vem de informação de fora, aquilo ali pode se tornar uma verdade. E a partir do momento que aquilo ali se torna uma verdade, o que acontece? Você gera um sentimento dentro de você que se torna verdade. E aí, às vezes, por exemplo, essa questão ligada à sexualidade. É uma mulher que diz que não pode ter orgasmo porque ela tá acima do peso e aí ela tá com uma baixa autoestima. Ela gera um sentimento ruim pra ela. Porque ela se olha no espelho, ela não tem vontade de se tocar, ela não tem vontade de se descobrir, ela não tem vontade de colocar o modo fitness ativado aí pra quem tava antes na live vai entender o que eu tô falando. E aí ela se bloqueia, ela se impede de ter prazer e aquilo ali vira o quê? Bola de neve. Porque aí ela não vai fazer nada pra mudar e aí ela vira síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim e não tem muito jeito. E o quanto que você abre mão do seu prazer, o quanto que você hoje não tem orgasmo por conta disso, é muito grande. Então, essa primeira live, né, do esquenta aí para a semana do orgasmo em todas as relações, é muito importante você poder desmistificar isso, né? Você poder entender o quanto que, quando você entende essas crenças, é claro que lá no meu método, né, no método Prazer a Dois, eu consigo aprofundar mais sobre isso, né? A gente vai falar sobre isso na semana do dia 16 ao dia 20 de janeiro, né? Hoje é uma live mais curta, eu não consigo aprofundar aqui tanto. Mas se você hoje já se deu conta de que, caramba, o que a Suelen tá falando tá fazendo sentido pra mim. Caramba, realmente eu tenho esses pensamentos que vagueiam aí a minha vida e o quanto que isso acaba gerando um sentimento ruim. E aí eu acabo agindo de um jeito que acaba me atrapalhando, acaba me impedindo. Sei lá, você às vezes fica cansado e fica com preguiça e não quer ir em busca do seu prazer e acha que tá tudo bem se você ficar, sei lá, 3 semanas, 1 mês sem gozar e acha que, não, tudo bem, é normal, uma vez por ano. Se você acha que isso é normal, eu te digo, não. Agora, se você tá bem com você e tudo, beleza, é uma escolha sua. Agora, se gera um sentimento ruim, se gera um pensamento ruim, você pode ter certeza que é a historinha que você tá contando pra você. São coisas que você precisa desmistificar, fazer diferente aí pra justamente você poder melhorar isso. E sim, é possível ter orgasmo em todas as relações. Eu te garanto que é possível você passar a ter prazer no sexo com seu parceiro, você passar a sentir toda a construção do desejo para a sua sexualidade, para a sua excitação, você sair do desejo e se excitar e realmente perceber fisicamente o seu corpo reagindo àqueles estímulos ali, aquela excitação. E dando continuidade nesses estímulos, você consegue chegar ao orgasmo. E depois disso você acaba tendo
esse ponto de relaxamento, assim. E que é muito interessante, porque eu vejo muitas mulheres que, depois que tem o primeiro orgasmo, elas ficam super satisfeitas, né? E às vezes até tem umas que falam, caramba, mas não era pra eu ter mais? Eu falo, não, calma. Se o seu corpo tá te respondendo que tá tudo bem, respeita ele. Você percebe que tá sentindo uma falta aí, que de repente fica aí com um gostinho de quero mais, aí de repente eu acho que vale você estimular outras partes e tudo. O quanto que isso realmente pode te ajudar. Tamanho documento, pra quem sabe fazer? Não, meu amigo, o tamanho não é documento não, porque quem sabe fazer vai estimular a mulher no ponto certo, vai entender que a penetração é só uma das partes do sexo. O sexo é muito mais do que a penetração. E a mulher consegue sim ter prazer e chegar ao orgasmo, não só pela penetração, tá? Então eu vejo muitos aí preocupados com isso e vai se preocupar em dar prazer pra ela, em você se conhecer mais também, você conhecer ela, e vocês poderem trocar, e vocês poderem conversar mais do que eu gosto, do que eu não gosto, onde é mais prazeroso, onde é menos prazeroso. Isso precisa ser o mais importante da relação de vocês, e não tamanho. Isso não é relevante, acredite. Você explica muito bem, gratidão. Então, assim, por que... Ai, gente, eu sinto muita sede, me perdoa. Então, vamos lá. O quanto que, quando você faz desse jeito certo, né? O quanto que isso te ajuda a você chegar lá. E o que seria esse jeito certo? A primeira coisa que eu preciso te dizer para você desmistificar, né, tudo isso o processo de se dar conta. Opa! Caramba, então tudo isso que você tá falando tá fazendo sentido pra mim. Então eu tenho realmente muitas crenças, eu tenho muitos pensamentos, eu tenho isso muito na minha vida e que acabam realmente me bloqueando, me impedindo, me paralisando aí de chegar ao orgasmo. Então esse é o primeiro passo, você se dar conta. E o segundo passo é você se conhecer. E esse já é um processo de autoconhecimento, quando você percebe isso. E aí, quando você faz isso, você vai precisar agir. Você vai precisar mudar o seu pensamento. Você vai precisar... tipo, sabe, fio, né? Eu sou péssima pra isso, mas é tipo você realmente desconectar daquela sinapse ali, desconecta dessa e conecta com a que é a saudável. E como você pode fazer isso? Eu vou até falar aqui rapidamente, nem estava no meu programa, isso nem está escrito aqui, mas eu vou falar, que eu acho que é relevante você falar aqui. Você escrever, por exemplo, se você tem alguma crença, alguma frase dessa que ela é muito enraizada dentro de você, que ela é muito forte dentro de você, tipo, vamos supor, tem tantas, né? Fazer sexo fora do casamento é coisa de puta. Ou se masturbar é pecado. Eu não posso me masturbar pro meu marido. E aí você vai desmistificando isso, por exemplo, escrevendo frases. Masturbação é autoconhecimento do corpo. Aí, assim, acho que fazer sexo antes do casamento não tá ligado a ser puta ou não. São questões de valores. Cada um tem o seu valor. Isso tem muito mais a ver com valores do que se a pessoa é ou não é. Entendeu? Porque às vezes as pessoas falam isso pra você, de tipo... Você não pode transar antes do casamento, porque senão você vai ficar mal falada. Senão vai todo mundo dizer que você é vagabunda, que você é piranha, que você é puta, que você é isso. E que, na verdade, não é. Cada um faz o que quiser do seu corpo. Agora, vai sofrer as consequências disso. Agora, eu não posso simplesmente julgar A, B ou C que faz. Por que isso? Porque isso tem muito mais a ver comigo do que com o que eu acredito do que com o que ela tá vivendo. Se ela tá feliz da vida lá e tá fazendo, tá tudo bem, a vida é dela, o corpo é dela. Eu respeito. Agora, pros meus valores, não, eu prefiro fazer assim, assim, assado. E aí é uma frase completamente diferente, sabe? Então vai escrevendo as frases de uma forma mais positiva, né? Eu consigo aprofundar muito isso lá não só na semana
da semana do orgasmo em todas as relações, mas também lá no método Prazer a Dois. Aqui eu não consigo, e se você tiver alguma dúvida aí, você pode me mandar no direct para eu poder esclarecer mais, tá? Boa noite, responda as perguntas da caixinha de pergunta. Ah, eu não tinha visto. Como eu posso retomar sem... minha esposa tá grávida, tem algum problema dela ter orgasmo pelo fato da grande contração? Então, mulher grávida que ela está bem fisicamente, que ela não tem nenhuma contraindicação médica, porque existem algumas situações que a mulher realmente não pode ter orgasmo, porque se ela tiver orgasmo, ela vai ter contração, ela pode ter neném. Mas se o médico não falou nada, não existe nenhuma contraindicação, ele falou, olha, você corre o risco, você tem que ficar em repouso absoluto, você tá com algum problema e tudo. Se o médico não falou nada disso, você pode ter orgasmo sim, a esposa pode ter orgasmo sim, e não vai atrapalhar em nada, em nada, em nada. E eu até te digo que se você quiser um parto normal e de repente ele tá mais preguiçoso, o neném tá mais preguiçoso aí, você ter orgasmo no final da gravidez é ótimo para justamente estimular o trabalho de parto aí. Tá? Porque o nosso corpo ele é muito sábio, então ele começa a dar os sinais, não é à toa que a gente tem as contrações de treinamento aí, né? Então, se não tem nenhuma contraindicação do médico, pode à vontade ter orgasmo, dar orgasmo, ter prazer e tudo isso.